Vamos lá, talvez esse vídeo fique meio carregado, meio pesado por causa do meu humor, mas é que eu acabei de ver aqui a notícia que o Danilo tá indo pro Botafogo e, cara, se tem uma coisa que me irritaria era isso. Ver o Danilo com a camisa de outro clube brasileiro, isso me irritaria muito, me irritaria muito. Mas, assim, pra mim o Danilo é o concurso, é o melhor das crias que eu vi. Pra mim ele tá até à frente do Danilo, do Gabriel Jesus, à frente do Hendrick, qualquer um outro. Eu afirmo pra vocês, não existiria a era vitoriosa do Palmeiras sem o Danilo, não existiria. Ah, mas o Abel não sei o que. Não, o Abel nem estaria no Palmeiras se não existisse o Danilo. O Abel seria demitido ali no meio de 2021. O trabalho do Abel, o bom trabalho do Abel até o fim de 2022 passa exclusivamente pela presença do Danilo no time. Não à toa o Danilo saiu do Palmeiras e o time do Palmeiras virou um catado na mão do Abel, né? Mas enfim, o assunto não é sobre isso, é sobre o Abel. E eu vou falar rapidinho, quero ser sucinto, falar sobre ele. Vi alguns vídeos hoje, mídia alternativa, tradicional, todo mundo falando sobre o Abel e tal. Sobre fim de ciclo ou não e tudo mais. Vou dar minha opinião. Você já sabe minha opinião, obviamente, eu já falei várias vezes, mas eu vou dar minha opinião de uma forma diferente. Eu entendo quem queira se agarrar nesse fio de possibilidade, de esperança de que o Abel vai se reinventar, que o Abel vai se reorganizar, que ele vai fazer esse time ainda jogar bola, que ele já mostrou que sabe, que só basta ele confirmar isso e tal. Eu entendo. O torcedor é passional, às vezes quer se agarrar a uma figura, pô, e é muito difícil se desgarrar disso. Entendo, compreendo. Mas assim, tá muito claro, é cristalino de que o Abel não vai se reinventar, gente. É cristalino. É muito claro olhar pro Palmeiras dos últimos 2 anos e ver que não nada vai mudar na mão do Abel. Gente, eu, eu vi algumas pessoas falando sobre Arsene Wenger, sobre Alex Ferguson, até sobre o Klopp e o Guardiola que estão há um bom tempo no cargo, né? Klopp ficou um bom tempo, o Guardiola está há quase 10 anos. Eu entendo quem olhe para essas figuras e fale, por que não? Por que o Abel não pode ficar? Porque, de fato, o trabalho, por exemplo, do Alex Ferguson, ele teve altos e baixos. Ele teve momentos que o Manchester United ficou sem ganhar títulos e tudo mais. Do Arsene Wenger nem se fala, né, velho? Pós 2004 ali, 2005, o trabalho dele ficou uma porcaria. Mas tudo bem. O Arsenal se acomodou muito, tal qual o Atlético de Madrid se acomodou com o Simeone. Mas o debate não é sobre isso. Só que assim, culturalmente, o Brasil é muito diferente da Europa. Principalmente da Inglaterra e tudo mais. É muito diferente. O torcedor europeu, o torcedor médio da Europa, ele é muito mais frio, ele é muito mais racional, ele é muito mais pé no chão, ele não vive com a intensidade que um torcedor brasileiro vive o seu time de futebol. Entendeu? Se você só você olhar as partidas de futebol ali, você olha ali o Emirates Stadium ali com o Arsenal, parece um teatro, o próprio Old Trafford, acho que é. Você olha ali pra torcida do Manchester United, meu, o pessoal batendo palminha e, pô. Eu acho que a torcida mais visceral da Inglaterra talvez seja o Liverpool, fora as pequenas ali, né? Do Sunderland e tudo mais. Mas a torcida mais cara de latina talvez seja do Liverpool, porque o resto muito, muito frio, muito frio. Então o torcedor europeu, ele é muito frio, ele assim, perdeu, beleza, não precisa descabelar, não vai acabar com a minha semana. Aqui no Brasil não, o torcedor médio brasileiro, o torcedor médio que eu falo, o torcedor que torce, não o fã que só acompanha. Ele vive pelo time de futebol dele. O time de futebol dele dita o humor dele. O time de futebol dele dita se ele vai ter uma semana boa, se ele vai ficar feliz, se ele vai ficar alegre, se ele vai ficar triste, se ele vai chorar. Isso é que nem isso, é uma estatística triste. Eu vou ser bem sério pra vocês. É uma estatística triste, mas que mostra mais ou menos o que eu tô falando, culturalmente o que eu tô falando. Existe um estudo, eu preciso ir até atrás pra não estar falando besteira. Eu já vi isso em algum lugar, mas vou confirmar. Que em dias de jogo de futebol, parece quarta ou domingo, a violência doméstica aumenta. Pra você ver como culturalmente o futebol influencia. Eu não tô falando que isso é um bom dado, tô falando que isso é pra mostrar, pra confirmar que culturalmente o Brasil é muito diferente da Europa. O futebol é capaz de ditar o humor do brasileiro. Então, 2 anos de fracasso no futebol brasileiro é equivalente a 7, 8 de fracasso no futebol europeu. Aqui, a intensidade do fracasso, a intensidade, o tamanho do fracasso, o tamanho da decepção, ela é muito mais intensa do que lá. Muito mais intensa. Principalmente para os grandes times, para os grandes clubes, tal, que investem mais, que têm mais perspectivas. Então, assim, uma
Manchester United passar 3, 4 anos sem ganhar nada com Alex Ferguson, eu não sei nem se passou tudo isso, eu acho que não, mas se passar 3, 4 anos sem ganhar nada com Alex Ferguson, eles começam a se incomodar ali no 4º ano. O brasileiro, no 2º ano, já era, velho. 2 anos ali investindo 500 milhões como o Palmeiras está investindo, tudo isso de possibilidade. A academia de futebol é uma das melhores do mundo e tudo mais. E o Palmeiras não apresenta nem um pouco de evolução, de competitividade, o torcedor fica muito insatisfeito. Então não tem como você mirar para um futebol europeu e falar por que o Abel não pode ficar 10 anos? Porque não tem como. O futebol brasileiro é diferente. Você pode querer tentar mudar, você pode querer tentar enxergar, pô, não, vai ser assim, porque seria um sonho que o brasileiro mudasse. Não vai mudar, amigão. Não vai mudar. Não vai mudar. Culturalmente somos diferentes, continuaremos diferentes e não vai mudar. Aqui no Brasil não se tolera 2, 3 anos de fracasso, principalmente com o investimento que o Palmeiras faz. Não se tolera. Então o ciclo acabou mesmo. Está no fim de ciclo. Está no fim de ciclo. O Abel não vai se reinventar. A intensidade aqui é muito diferente. Eu creio que o Abel também está super desgastado. A cabeça dele não aguenta mais. E para todo mundo. Para todo mundo. Eu tenho defendido aqui a tese do Abel ficar até o fim do ano, não porque eu quero que ele fique, mas por causa dessas pessoas que ainda têm esperança nele. Então essas pessoas ainda se agarram nesse fio de esperança e provavelmente elas vão ficar enchendo a paciência do próximo técnico que assumiu o Palmeiras. Porque vão falar que o Abel iria conseguir mudar o Palmeiras, iria fazer o Palmeiras vencedor novamente. E não vai fazer, não vai fazer. A gente olha para o trabalho do Abel de 2 anos, é um trabalho muito pobre, é um trabalho muito superficial, sabe? Muito pragmático, sem nada, sem nenhuma inovação e com alto investimento. Então não dá para você olhar para hoje e falar assim, não está no fim de ciclo. Não é que está no fim de ciclo, o ciclo já acabou faz muito tempo. A gente está insistindo num relacionamento que não tem mais sustento, que não tem mais nada de útil para se insistir. Tá? As duas partes se machucando, as duas partes se enfesando, se enchendo o saco. E só adiando o inevitável, que é o fim do ciclo, é o fim, é o término. Então eu acho que quanto mais cedo o palmeirense e a diretoria perceber isso, mais rápido a gente vai mudar, mais rápido a gente vai se reinventar, mais rápido a gente pode voltar aos caminhos das vitórias. A gente olha para o Cruzeiro, por exemplo, o Leonardo Jardim chegou em meses, arrumou o time. O Cruzeiro hoje joga uma bola que o Palmeiras nunca jogou, nem na época boa. Até porque a característica do Abel é muito diferente da do Leonardo Jardim. O Abel é um técnico muito mais pragmático, muito mais conservador. O Leonardo Jardim também gosta de jogar em transição, tal, mas é um técnico muito mais agressivo, né? E mais experiente também, né? Muito mais experiente que o Abel. O Abel é um técnico brasileiro. Para você ter uma ideia, o Abel é um técnico brasileiro, não é português. Ele é brasileiro, porque a maior parte da carreira dele como técnico foi no Brasil. A maior parte. Antes dele chegar no Palmeiras, ele tinha 3 anos como técnico, né? Profissional. Ele já tem 5 no Palmeiras. Então ele está sendo moldado no futebol brasileiro. A sua característica como técnico está sendo moldada no futebol brasileiro. Então hoje o Abel você pode olhar para ele e falar que ele é um técnico brasileiro, não é um técnico europeu mais. Toda a sua escola de futebol e tudo mais está sendo construída no futebol brasileiro. Então é isso, é fim de ciclo e quanto mais cedo os torcedores perceberem isso, melhor. Entendo quem queira se agarrar à possibilidade dele se reinventar, mas sinto em lhe dizer que isso não vai acontecer. Estamos há 2 anos jogando mal. Se fosse para ele se reinventar, já era para ele ter feito isso, gente. Acho que em 2 anos ele não sentou na cadeira dele e falou assim, cara, tá ruim. Eu preciso mudar, tá ruim, preciso fazer algo diferente. Ele deve ter feito isso. Mas ele não fez, não conseguiu, por quê? Porque ele não consegue, porque acabou o ciclo, porque ele não tem mais capacidade para isso. Ele é limitado nesse sentido. Ele é limitado nesse sentido. E quando eu digo limitado, não é porque eu tô dizendo que ele é o pardal, que ele é horrível, que é o lixo. Não, é que ele é limitado, ele é novo. Ele é um técnico que tem poucas escolas, que é um técnico que tem pouca experiência. A maior experiência da vida dele é no Palmeiras. Então, assim, ele é limitado. Ele conseguiu vencer com um padrão de jogo, ele não consegue se reinventar mais. E talvez ele saindo, indo estudar, fazendo novas escolas, fazendo novos estágios, aprendendo em outros lugares, ele se torna um técnico melhor mais pra frente. Mas hoje não dá mais pro Abel no Palmeiras. Não tem mais espaço pro Abel no Palmeiras. E vem quem? Qualquer um. Hoje, obviamente, o Palmeiras tem cacique para poder contratar qualquer técnico do mundo, praticamente. Tirando ali do alto escalão, Guardiola e tal, esses daí. Mas, fora isso, o Palmeiras tem tamanho para contratar qualquer um. O Cruzeiro trouxe o Leonardo Jardim, né, cara? Só por isso a gente já pode dizer. Leonardo Jardim é um baita técnico. É um baita técnico. Baita. Então, assim, acabou, gente.
assim, eu sinto lhe dizer, acabou. Acabou. A gente vai se arrastar até o fim do ano. E torcer pode beliscar, por exemplo, uma Copa do Brasil. Por que não? São Paulo ganhou uma Copa do Brasil na cagada. Eu falo que foi na cagada porque foi. Foi um título bem fortuito, assim, bem inevitável. Bem fora de contexto, assim, que ninguém esperava. Pode ser que o Palmeiras ganhe. Pô, o Palmeiras de 2012 ganhou uma Copa do Brasil. Pode ser, mas título de ponto corrido, por exemplo, que tem regularidade, que tem que apresentar futebol, que tem que ser um consistente, não vai ganhar. Libertadores não vai ganhar. Não vai. Agora uma Copa do Brasil brigando ali e tal. Dar uma sorte do chaveamento ser mais fácil e tudo mais, pode ser que consiga ganhar. E aí, cara, chega no fim do ano, não sei se as pessoas vão querer olhar pro futebol e falar, tá ruim, ganhou mesmo jogando mal, ou vai ser resultadista, como a maioria do torcedor é, né? Ganhou tá bom, perdeu tá um lixo. Vamos ver, não sei.